exemplo que está acontecendo comigo agora, que eu estou fazendo questão de viver isso. Às vezes eu tenho algumas situações corriqueiras do dia a dia que eu fico em dúvida do que fazer. Será que eu faço? Eu escolho esse ou aquele? Eu aceito ou não? O que eu faço? Eu sempre consultava algumas pessoas. Consultava o meu marido. Consultava até uma pessoa que está aqui. Uma delas, muitas vezes eu ligo para elas e pergunto. Consultava para outras pessoas. E um dia o Senhor me constrangeu. Por que você não me pergunta antes de perguntar para eles? E eu lembro que um dia eu estava num impasse muito grande. E eu tinha perguntado para todos e ninguém tinha resposta para mim. Eu fechei a porta do escritório, eu sentei, eu falei: Deus, eu não tenho uma resposta. E me perdoa porque o Senhor não foi a minha primeira opção. Mas eu quero seguir a liderança do Teu Espírito. Por favor, me responde. Quando eu abro as escrituras, a palavra, a resposta de Deus estava ali. Meu coração na hora foi pastoreado, consolado. Eu vi um caminho iluminado na minha frente. Falei: é aqui que eu vou entrar. Como que eu estava com dúvida? Olha que clareza. Mas eu tive que praticar. Então, às vezes a gente ouve pessoas de Deus. A gente vem num culto como esse maravilhoso. É lindo. Mas sabe o que é que vai mudar a sua vida? Não é a minha mão sobre a sua cabeça te abençoando. É você praticar aquilo que o Senhor está fazendo. Eu faço academia 3 vezes por semana. Que foi uma guerra quebrar isso na minha vida. Porque eu vim de uma cultura que a minha avó não se exercitou, a minha mãe não se exercitou, eu era a próxima. Eu falei: eu vou quebrar isso. Eu quero chegar aos meus 90 anos andando. Eu quero chegar bem. E eu tenho o personal, o professor que está ali junto. E às vezes eu digo: eu não vou dar conta. Vai. Mas está doendo muito, eu não estou sentindo, ele falou. Mas é justamente, eu falei: é justamente, ele disse assim: o que adianta? Eu vim aqui te dar os exercícios e você não fazer, você precisa fazer no tempo correto. Você vem num lugar como esse, o Espírito Santo é teu treinador, mas você precisa pôr em prática. Gente, a coisa mais simples de uma fé cristã é a coisa que nós mais negligenciamos, eu vou te provar. A coisa mais simples da fé cristã é a coisa mais importante, mais poderosa, que transforma vidas. É aquilo que nós mais negligenciamos, que é o nosso tempo a sós com Deus. A gente compra livro, compra curso. A gente se arruma inteirinha, bota a melhor roupa, vem para o culto como esse. A gente depois larga a nossa Bíblia lá. Até a próximo culto. Se nós, em vez de julgarmos pessoas, abrirmos nossa boca para amaldiçoar, parássemos com tudo isso, fôssemos para a presença de Deus e perguntássemos o que deveríamos fazer, você não tem noção do poder que a igreja ia ter no Brasil e nas nações. O nível de sabedoria que nós estaríamos. Paulo mesmo, olhando para a igreja, um dia disse: olha... Ele disse assim, olhou para os pergaminhos dele e falou: tenho tantas coisas que eu gostaria de falar, poderosas, mas vocês se tornaram lentos em aprender. E eu preciso falar o óbvio. Eu preciso voltar àqueles ensinamentos lá de trás. Sabe o que eu vejo para nós como igreja? O Senhor voltando e nos ensinando coisas que nós já deveríamos ter vencido. Ser guiado pelo Espírito Santo é uma decisão. Ter carro e GPS não significa que você vai para o lugar certo, porque você precisa obedecer à liderança. Para vir para cá, eu coloquei no GPS. E eu segui a liderança do GPS. Eu cheguei no meu destino. Você quer chegar no destino de Deus para a sua vida? Obedeça a liderança do Espírito Santo. Diga assim hoje: eu escolho ser guiada pelo Teu Espírito. Nós estávamos conversando ali no carro e são 6 horas de viagem, quase 7 horas. E nós estávamos falando de tantos lugares que eram buracos, que eram armadilhas, que nós como igreja não caímos.
que eu não caí na minha caminhada cristã. E até elas perguntaram: meu Deus, como isso é seguro, como isso é bom. E a gente entrou nesse consenso: por que não caímos? Porque perguntamos para o Espírito Santo: devo estar lá? Ele dizia não. Gente, eu lembro que no ano de... tomara que você entenda o que eu vou falar. Mas o ano era 2007, 2008 ali. 6, 7, 8, 2006, 7, 8. Era um tempo onde tinha muitos shows gospels por tudo quanto era lugar. Sabe? E nós estávamos numa estação de ser treinados pelo Espírito Santo, de ser treinados por Deus. E aí, a multidão, a galera que caminhava perto da gente, corria para esses shows. E eu lembro de um dia eu me arrumando e falando: Telmo, vamos, fulano de tal vai estar aí. O Espírito Santo falou: eu não quero vocês nisso. Eu levei um choque. Eu lembro que eu compartilhei com o grupo. Eu falei: gente, o grupo que nós tínhamos, eu acho que não é para a gente estar envolvido nisso agora. O Espírito Santo falou: o que eu quero fazer algo novo. E eu preciso te separar do bando para você entender que aquilo que eu vou gerar é puro e único. Tempos depois eu fui entender o que Deus estava fazendo. Siga a liderança do Espírito Santo, ainda que pareça que é o pior lado. Lembra quando Ló e Abraão estavam naquele momento de decisão? Ló escolheu o melhor lugar aos olhos dele. Abraão escolheu o lugar que Deus escolheu para ele. Ló foi para Sodoma e Gomorra. Meu Deus. Eu escrevo, gente, palavras. Quantas vezes vocês que me acompanham, que caminham lado a lado comigo, mesmo virtualmente, porque eu tenho muitas amigas aqui que eu só não conhecia ainda, mas que ouvem as palavras no YouTube, que sempre escutam a reunião de mulheres. Quem aqui que está ligadinha na reunião de mulheres nas quintas? Muitas mulheres. Mas quantas vezes vocês já me viram fechando o meu tablet, fechando o meu iPad, porque eu preparei uma palavra, mas a liderança do Espírito Santo naquele momento me empurrou para outro lugar, e eu não tenho compromisso com o esboço, eu tenho compromisso com o Espírito Santo, com o que Ele quer falar. E nesses dias, o que vai curar a igreja, as pessoas que o Senhor vai levantar e dar uma voz, uma influência e referência, são pessoas que ouvem o Espírito Santo. Elas são diferentes. Elas têm um coração diferente. Elas têm palavras que as pessoas vão dizer: meu Deus, quem foi que... de onde tu tirou isso? Eu estava orando, o Espírito Santo soprou nos meus ouvidos. Eu lembro que ano passado eu tive... É engraçado que as pessoas acham que casamento de pastor, de crente é perfeito. Eu conto ou vocês contam? Eu conto ou você conta, pastora? Hã? Eu conto, né? Gente, tem dias que dá vontade de devolver para a sogra? Tem. Eu contei uma coisa na live, eu só não vou contar aqui, mas eu contei uma coisa na live nessa terça-feira, lá sabe, que aconteceu lá em casa. Mas não posso contar aqui. Não posso. Não posso, gente, é sério, eu preciso preservar meu marido. Mas para elas eu contei tudo. Mas já aconteceu, ano passado aconteceu uma situação que, gente, eu fiquei muito incomodada. Ai, será que eu conto? Conto, né? Tá, vou contar.